Quais são os princípios doutrinários em que o Espiritismo se baseia? Como nós temos falado, a doutrina espírita é um corpo de explicações racionais a respeito das leis do universo. E, por óbvio, ele contém alguns princípios básicos que todos nós devemos saber. Esses princípios básicos não excluem outros, são inumeráveis estes princípios. Mas vamos tratar de pelo menos 6 princípios. Você vai encontrar lista com 15, com 20. Nós selecionamos alguns e colocamos aqui 6 para você ver. Você vai ver cada um deles apresentado aí na tela e nós vamos comentá-lo, ok? O primeiro princípio é a existência de Deus. Para a doutrina espírita, Deus é a base de tudo, é de onde tudo se origina. Portanto, é uma doutrina que fala de Deus como a origem de todas as coisas. Não tem nenhuma ruptura em relação à divindade. É a origem. E nós consideramos como sendo o ponto nodal que dá fundamento a todas as coisas que conhecemos, inclusive ao nosso próprio existir. Deus existe. E quando nós estudamos isso lá no Livro dos Espíritos, nós vamos entender os atributos dessa divindade segundo os critérios racionais. Mas depois nós vamos tratar desse tema. O segundo princípio, você vai ver aí na tela, é a pluralidade das existências. Pluralidade significa múltiplas. Nós estamos acostumados a nos ver no espelho. E às vezes, quando vamos em algum velório, nos despedimos daquelas pessoas cujos corpos vão ser sepultados. E falamos, é o fim, morreu, acabou. Não. Na doutrina espírita, nós vivemos muitas vidas. Cada vida como resultado das vidas anteriores que nós vivemos, nos acertos e erros. Então, sem a pluralidade da existência, sabe o que acontece? Deus não pode existir. O primeiro princípio, que Deus existe, não pode ser verdade. Por quê? Porque se Deus existe, a gente sabe que Deus é bom, é justo. Se Deus é bom e é justo, tudo que Ele criou deve espelhar a sua bondade, a sua justiça. E se então os filhos de Deus só têm uma vida, que é o que muitas religiões ensinaram, você só vive uma vez, como se explicam as diferenças entre duas pessoas? Se Deus é justo, se Deus é bom, por que faz um filho doente desde o útero da mãe e o outro saudável até o fim da vida? Por que o bonzinho sofre tanto e o malzinho prospera a dar inveja nos outros? Deus, então, não seria nem tão bom, nem tão justo. E se ele não é nem bom, nem justo, ele não pode ser Deus. É a consequência lógica. Agora, para que Deus seja bom, seja justo, seja a causa de todas as coisas, e haja diferença entre os seus filhos, um infeliz e o outro feliz, isto se dá, logicamente, quando você compreende que nós somos consequência de muitas vidas. Portanto, quem acertou mais tem mais méritos. Quem não acertou tem menos mérito. E quem errou muito ainda tem muitos problemas. Só que eles não são extintos, não são impedidos de melhorar. Por isso todos vivem, para que possam ir corrigindo os erros, para que possam fazer coisas boas e para que possam melhorar ainda as coisas boas que já fizeram. Por isso é que a pluralidade das existências é como uma escola com várias salas de aula. É o que a doutrina espírita apresenta para a nossa lógica compreender. Você já imaginou uma escola que só tenha o pré-primário?
e que você entra ignorante e tem que sair no fim do ano como doutor em ciências astronômicas, em um ano só. Você já imaginou que escola maluca é esta? Mas é a escola que muitas pessoas aprenderam, que é uma única chance de viver. Se você não for doutor, se você não sair qualificado puro, você vai para o inferno. Não dá para acreditar numa escola assim. Até porque você não consegue sair da ignorância do primário ao nível superior da ciência em uma única escala de um ano na escola. Não. Por isso é que a escola tem determinados degraus. Você aprende no primário, vai para o primeiro ano, segundo para o terceiro. Na medida em que vai vencendo as etapas, vai se qualificando. Se não vence, repete. Se não aprendeu de tudo, se não tirou a qualificação adequada, volta a fazer de novo. Não é expulso da escola, não é enviado para o inferno. E é isso que a pluralidade das existências nos garante. Nós estaremos sempre sendo colocados de novo para corrigir o erro cometido, começar a trabalhar naquilo que nós não fizemos e ainda melhorar aquilo que já foi feito no bem. Por isso que a pluralidade da existência é tão importante. E quando você compreende isto, você vê que dentro da sua casa, entre irmãos e parentes tão próximos e às vezes tão diferentes, se entende o porquê das diferenças. É que eles têm experiências acumuladas em diversas vidas que não são as mesmas e deixa que um seja de um jeito e o outro seja de outro. Mas este é só o segundo princípio. Vamos ver o terceiro? Veja aí na tela. A preexistência e a sobrevivência do espírito. É outro princípio básico. O nosso corpo atual não é a origem e o fim, não. Nós já vivíamos antes como espíritos criados por Deus e em diversas experiências anteriores. Nós já vivemos várias vezes na vida. Nosso espírito já vivia antes do corpo nascer. Quando o corpo nasceu, na medida em que ele foi sendo formado, nosso espírito já estava ligado a ele, desde a concepção. E quando o corpo cresce, se desenvolve e, por fim, a matéria desagrega-se e o corpo morre, ele continua a existir. Ele não acaba. Portanto, não há fim. O corpo é apenas a veste do espírito. O espírito já vivia antes, vive durante e continua a viver depois. Como um indivíduo, não como uma fumaça, não como um lençol que flutua de um lado para outro. Ele continua a viver. Esse é o terceiro princípio. Vamos para o quarto? Veja na tela. A comunicabilidade entre os espíritos e os encarnados. Se existem espíritos antes da matéria e depois da matéria, eles estão vivos. E aqueles que estão na matéria, vestindo a roupa de carne, estão vivos na dimensão biológica. Se há vida em ambos os lados, isso significa dizer que os dois lados podem se comunicar. Há possibilidade de os encarnados se fazerem sentir junto aos espíritos e dos espíritos se fazerem sentir junto dos encarnados. Isso é normal. É a mesma coisa que você pegar um telefone e ligar para o seu parente que está na Finlândia. Você não está vendo, ele não está perto de você, mas você pode falar com ele. Dependendo da circunstância, pode até vê-lo. E se você não tinha, como hoje é comum, os recursos da tecnologia, dos celulares, dos aparelhos de computador, das imagens das videocâmeras que trazem a imagem da pessoa, você podia escrever uma carta. A carta levava algumas semanas a chegar ao destino, ele lia você, via uma fotografia sua, e aí tirava uma foto dele, punha num pedaço de papel que ele escrevia como resposta, punha no correio e você recebia. Ele estava vivo, mandou uma carta em resposta. Antigamente era assim, era mais lento. Hoje é rápido, é quase instantâneo.
E a comunicação entre espíritos e encarnados, ela é do dia a dia. Todos nós a temos. E se nós estivermos atentos, nós poderemos diariamente fazer este intercâmbio, que não precisa nem de médium, não precisa de aparelho nenhum, basta a sua ligação mental e a sua sensibilidade, silêncio interior para sentir a presença dos bons espíritos, como também dos espíritos que não são lá muito bons. Por isso é a comunicabilidade dos espíritos uma realidade e graças a ela é que nós recebemos todas as informações da doutrina espírita. Vamos para o próximo princípio. Você vai ver na tela. Os sofrimentos e as recompensas como consequência natural dos atos praticados. Poderíamos resumir esta frase sob o título de lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Ou seja, nós estamos sofrendo ou nos beneficiando daquilo que já fizemos. Não é Deus que nos pune porque não gosta de nós. Nem é Deus que nos dá favores porque foi com a nossa cara. Não. Nós somos o conjunto das nossas ações, no bem ou no mal. Não é justo que se eu resolvo tomar toda a pinga que existe no mundo, o meu vizinho fique doente com câncer no fígado. Não é justo isto. Nem é justo que se eu resolver trabalhar com afinco, com denodo, com esforço diariamente e economizar recursos para eu conseguir um objetivo, eu faça todo o esforço e seja o meu parente que fique rico. Também não é justo. Então, a lei do universo nos diz, a justiça é perfeita. Ninguém sofre sem merecer e ninguém é feliz por acaso. Bênçãos e problemas não são favores de Deus ou ira divina. São efeitos das nossas condutas. Quando nós entendemos que Deus é a generosidade absoluta, não poderíamos imaginar que Ele ficasse com raiva. Portanto, Ele é a fonte. E como é que você vai à fonte? Você vai buscar recursos. Você vai com o cabedal que você resolveu levar. Se você comparecer à fonte com um dedal, uma colherzinha, você vai trazer a colherzinha, vai trazer o dedal cheio da água da fonte. Se você resolver comparecer à fonte com um copo, você vai trazer o copo cheio. Se você levar uma garrafa, vai trazer uma garrafa. Se levar um galão, vai trazer o galão. Se levar um balde, vai trazer um balde. Se levar um caminhão-pipa, vai encher o caminhão-pipa das bênçãos divinas. Mas se esse caminhão estiver todo furado, se esse balde estiver rasgado, se a colher estiver avariada, você vai perder a água. Você não terá o benefício. Então, nós é que determinamos se vamos ser felizes ou infelizes, pela maneira como fazermos as coisas, como fizermos as coisas. Você, então, é o seu Deus nesta questão. As bênçãos são abundantes, mas se nós nos sintonizamos com a ignorância, não podemos esperar prêmios. O resultado do mal é o mal. O resultado do bem é o bem. É isso que nós aprendemos com Jesus e com os Espíritos. Quando nós somos pessoas interessadas em fazer boas coisas, encontramos boas coisas. O efeito é proporcional à semente que nós plantamos. E agora nós vamos para o nosso último, o princípio sexto, que aqui foi escolhido. Veja na tela. O progresso infinito. Nós temos uma comunicação universal com todos os seres cuja finalidade é progredirmos sempre. Não há nada que impeça a lei de progresso de acontecer. Não há. Nós sempre iremos progredir. Ah, mas eu não quero mais progredir, eu cansei. Você pode ficar cansado, mas ou você progride porque quer, ou você vai progredir porque vai ser empurrado pelos problemas para ir adiante. O progresso, portanto, é universal. E nós observamos daqui que os seres mais avançados podem ajudar os mais atrasados a progredir.
é da lei do universo que isso seja assim. Tanto aqui na Terra, nós com os nossos irmãos, quanto fora da Terra, na multiplicidade dos mundos habitados, que também pode ser chamado de um dos princípios da doutrina espírita. Há muitas moradas na casa do Pai, diz Jesus. Há mundos habitados onde espíritos mais avançados estão vivendo. Então, essa comunicação pode beneficiar como uma fecundação positiva todos os seres que estão no universo em busca de evolução. Estes são princípios básicos. Existem outros, mas você, ao estudá-los, vai chegar a todos os demais.